Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Márcio. Estamos aqui no canal Tá Escrito e hoje estamos com um convidado mais do que especial, mais uma vez, meu amigo pastor Ezequiel Cardoso. Tamo junto. Obrigado pela sua presença. O pastor Ezequiel hoje está na Igreja Mãe, né? Tá ali na Assembleia de Deus, no Centenário especificamente. São mais de 17 anos pregando a poderosa palavra de Deus, bacharel em teologia. Um pastor que, na nossa região metropolitana, no nosso estado e fora do estado, já ecoou a sua voz por meio da pregação do Evangelho. Pastor Ezequiel, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade entre nós. Amém. Pai Senhor, né? Pai Senhor. Para mim é um prazer sempre estar aqui com você, né? Amém. Pastor Márcio. E a última vez falamos sobre a pregação, Sim, a diferença do pastor, pastorado. Foi muito bom. Muita gente gostou, perguntou como é que funciona, gostou muito. Então é um prazer estar aqui novamente batendo esse papo bíblico, saudável, esse tempo de mesa, né? Que a gente chama, tempo de qualidade. E é uma alegria estar aqui amém. novamente. Hoje a gente trouxe uma pauta em que a gente precisa, né, abordar, falar. Muitas pessoas têm essa dificuldade, que é sobre a identidade cristã, né? A pauta que a gente precisa colocar em alinhamento. Hoje, pastor, como é que a gente enxerga essa questão da identidade cristã? O senhor encontra hoje uma grande deficiência nos cristãos em identificar o seu perfil como cristão? Sim, claramente sim, porque, em primeiro lugar, a conjuntura social de hoje ela é muito diversificada, né? Uhum, Então, a sociedade brasileira, né, a sociedade humana, né, no mundo inteiro, global, ela está vivendo aí um transtorno dissociativo da identidade, ou seja, a quebra da identidade de si próprio. Não digo nem ainda a priori, né, de primeiro momento, a identidade cristã, uhum, mas a identidade em si mesmo. A identidade nada mais é do que um conjunto de valores, de crença, comportamento, aprendizado, valores, princípios que norteia e que organiza o comportamento humano. Então as pessoas estão vivendo, né, esse mundo de hoje e na maioria das vezes se perde na própria identidade. Então ela vai criando aí personagens uhum. diferentes delas mesmas, né? Há lá aquele filme fragmentado. É como se a identidade tivesse sido fragmentada, quebrada, obliterada. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque respinga para nós, para a sociedade cristã. Porque independente se você é ou não cristão, você precisa e tem uma identidade Ok. que faz parte da tua constituição humana. Uhum, Então, por que ela é importante? Porque, de fato, você mostra para o outro quem você é, a sua persona, uhum. tá? Sua personalidade está imbuída na identidade. Então, é um perigo quando você tem a quebra dessa identidade, esse transtorno, o que a gente chama, de forma popular, de identidade. Então, Crise de é um identidade. perigo, porque, queira ou não, respinga para nós cristãos, para a igreja, isso é um alerta muito sério para a gente. Isso. Eu recentemente ouvi algo semelhante sobre essa crise de identidade que é fruto, muitas das vezes, do excesso de informação. Isso. A gente está vivendo hoje, né, de uma forma cultural, esse excesso de informação. Acaba que a pessoa ouve uma coisa aqui, lê uma outra coisa aqui, tem um Exato. acesso muito fácil às informações e com isso acaba que não consegue identificar um perfil São próprio. infoxicações, Olha aí. porque existe a informação e a infoxicação. Quando você é acumulado de informações que não produzem, não te dão crescimento, mas são informações que vão divagando. Não tem uma posição, é uma informação que te envenena. São informações que vão eivando a tua alma, teu coração. Então, eu chamo de infoxicação, né? Uhum. Então, muita informação pode se tornar uma infoxicação. Você fica tóxico, você fica envenenado de informações. Então, como ser humano, a grosso modo, né? Ele é, a, ele é resumido por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele fala, mas principalmente por aquilo que ele absorve, Uhum. pelo olhar.
Você é o que você vê. O olho tem a capacidade de absorção, né? E o ouvir também tem a capacidade de absorção. Então, a maioria do aprendizado que a gente tem durante a vida inteira, da, da cognoscibilidade, do nosso aprendizado, porque a gente é uma esponja. Uhum. Então, a gente vai absorvendo conteúdo. É por essa razão que o texto diz, bíblico, né? Inculcarás aos teus filhos. Uhum. Sentando, andando, sentando na mesa, dormindo. Então, inculcar em hebraico ali é abrir, colocar um conteúdo dentro e fechar. E isso pode produzir no filho, num outro ser Perfil, né? humano, um perfil e dar a ele uma identidade fixa, uma identidade cristã, granítica, né? Uhum. Uma identidade ilibada, sem muita mancha, sem muitos fragmentos. Sim. Então, qual é o comportamento da sociedade de hoje? Ela é viciada em informação, que é bom, tá? Não, pelo amor de Deus. A gente é movido de informação porque hoje a gente tem rede social, Uhum. tem Instagram, tem os streams, tem os telejornais, tem portais de notícias e tal, site de fofoca, um monte de coisa. Aí que tá o perigo, porque, por exemplo, antes de iniciar aqui, eles estavam falando muito sobre rede social, Sim, sim. né? Sobre a nomofobia, né? Que é o vício no aparelho digital, um aparelho celular, que a gente passa uma média, tá? Isso aqui é só uma média. Sim, Pode sim. aumentar, pode ser menos ou mais. De 73,5% a gente passar em um aparelho celular. Nós tocamos no aparelho celular por dia, no touch de um celular, 2.800 vezes. Então é comprovado que o aparelho celular ele é mais viciante que um cigarro, produz em nós a abstinência, que é a nomofobia, vício em celular, o camarada é capaz de esquecer a Bíblia, não o celular. É. Mas é um perigo, porque prejudica e apodrece o cérebro. Uhum. E queira ou não, atinge o teu conceito de identidade. Por exemplo, você abre uma rede social e você consome um conteúdo que tenha cunho sexual. Uhum. O que vai se passar na tua mente? Não é outra coisa. Sim, Deus não sim. está ali. Nada do Espírito Santo, de santidade, vigilância e pureza vai estar ali. Você está consumindo um Sim. conteúdo pornográfico, obsceno, né, devasso. E a mente é bombardeada 24 horas por dia. Uhum. Passam-se, na média, isso é comprovação científica, psicológica, mais de 5.000 pensamentos, Sim. né? Um espaço aí de dias, 20 a 30 meses, né? Passam-se mais de 5.000 pensamentos e a maioria desses pensamentos não é para o divino. Uhum. Isso, queira ou não, posiciona quem você é. Uhum. Quem você é? Você é o que você absorveu. Uhum. Você é o que você aprendeu, você é aquilo que você consome, o que você ouve, o que você vê, o que você fala. Então, é um perigo quando você está vinculado às redes sociais, músicas de cunho sexual, conteúdos de cunho sexual. Você abre a internet hoje, fofocas, fuxicos e um monte de coisa. Você fica intoxicado. Ok. Não é uma informação que te dá crescimento e te modela numa identidade cristã. Uhum. Ela quebra a tua identidade cristã. O texto é claro em Coríntios. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Uhum. Nova criatura é uma nova criação. Sim. Simples. Isso eu acho que a gente percebe muito, muitos jovens, adolescentes, que têm essa crise de identidade, não consegue visualizar, não consegue fazer essa leitura de comportamento e tem uma inconstância. Ora eu sou um cristão super saiyajin da fé aqui na Hum, igreja, é. mas quando sai de um ambiente para outro, absorve outras informações, outros conteúdos, outras conversas e muda o seu perfil. Não tem aquela estabilidade cristã, aquela coerência, aquela mordomia. Eu acho que por excesso de informação isso é um fator que prejudica. Sim. Os jovens hoje, eles são muito midiáticos, inteligentes, bonitos e tal. Mas eles não têm uma identidade.
fixa, Uhum, principalmente em Cristo. Em é um conceito de preposição, dentro de, né? uhum, Em, em Cristo, dentro de Cristo, Cristo dentro de mim. uhum. Então, por que há uma crise, um transtorno dissociativo de identidade? Porque eles não têm a identidade fixa em Cristo. Eles têm uma identidade que cresce, é norteada pelo caráter e pela personalidade. O caráter ele é modelável, né? O caráter vem de características. Uhum, Então eu posso modelar o caráter do meu filho, tem 2 aninhos. uhum. Então qual é a minha maior tarefa? Modelar o caráter do Benjamin, meu filho. Você tem filhos, você tem que modelar o caráter dos seus filhos. A personalidade já nasce, né? Mesclada um pouquinho meu, um pouquinho da esposa, aquela coisa toda, da mãe. Então, o jovem hoje, ele precisa entender que ele tem que ter uma identidade em Cristo. A figura que me vem em mente não é outro, Daniel. Uhum, Quem é Daniel? Daniel está inserido na Babilônia. Babilônia tem um conceito da confusão. A Babilônia, Babel, né? Confundir. Então, ele está inserido no meio da confusão. O que Daniel tem? Uma identidade tão ilibada, tão granítica, tão forte, tão poderosa, que a proposta de mesa não entra no coração, porque ele diz: eu decidi não me contaminar. É comida boa, cozinha é importante, o cardápio é de rei, mas eu decidi não me contaminar, forte. porque a plataforma da identidade é o comportamento dos honestos. Ou uma, uma integridade que ela não é mudada, ela não é transformada do ambiente. Uhum, A integridade das origens. Então, 2 tipos de suportes vêm numa identidade em Deus, em Cristo. O comportamento da honestidade sim. e uma integridade das origens. Quando você tem uma identidade em Deus, em Cristo, você mantém o mesmo padrão que tu és na performance de culto, na performance de microfone, na performance de terno, gravata, na performance da indumentária cristã, né? Do conceito religioso, mas ele entra numa faculdade, ele entra em lugares que estão avessos ao cristianismo, avessos a Deus, avessos à igreja, ele mantém-se na posição, porque ele tem a integridade das origens. O que é isso? Perguntaram para ele. És tu aquele, Aquele, né? Daniel? Sim. Tu se mantém fixo? O cara tem mais agora de 80 anos. Ele entrou lá na adolescência. São aí um espaço de mais de 50 anos mantendo-se íntegro. Íntegro. Integridade das origens. Ou seja, a origem que me norteou, ela não foi obliterada no ambiente que eu estou agora, que eu estou inserido. Eu estou em Babilônia, mas a Babilônia não me contaminou. A cozinha do rei não me contaminou. As influências políticas que poderiam me dar aqui não me contaminou. Eu virei um estadista, porque ele é um profeta estadista, mas não foi eivado pela confusão que é a Uhum. Babilônia. Quero mudar o teu nome. Isso aqui tem muito a ver com identidade. É. Nome vem do hebraico Shem, Shemot, Shem, né? Que quer dizer essência, Sim. currículo, histórico, identidade. Vamos mudar o teu nome. Isso aqui é muito sério. Tu chegar no ambiente e dizer, qual é o teu nome? Márcio. Teu nome Ezequiel. Eu quero mudar o teu nome. O nome dele é Daniel. Deus me julga. Deus é meu juiz. Como é que tu carrega um nome onde Deus julga cada passo teu? Bora mudar o teu nome. Forte essa parte. Bel é o teu Deus agora. Sim. Aí ele, ou seja, o que o mundo grita pra gente hoje, o que Belém grita pra gente, o que o Pará grita pra gente, o que o Brasil grita pra gente é muda a tua identidade, muda o teu nome, muda o teu perfil, muda o teu comportamento. Ele diz, não, mantenho-me firme. Então, a integridade das origens. O outro, comportamento dos honestos. Deles, o exemplo, José. Tá onde José? No império das ilusões. Uhum. Egito. Egito é o arquétipo do mundo. É. Então, o camarada está inserido no império das ilusões, em, um lugar totalmente pelo viés bíblico, né? Avesso ao Uhum. que
José crê, o que José serve, mas ele se mantém honesto. Isso é identidade. Comportamento dos honestos, integridade das origens é o que faz um homem ter o que eu chamo, né, de identidade. Agora, quando a identidade está em crise, eu não tenho nem honestidade nem integridade. Aí é Esse, ruim. esse é o ponto, né? Porque a gente percebe que muitos jovens, não só jovens, na verdade, basta mudar o ambiente. É, Mudou o sim, ambiente, sim, algumas pessoas elas se transformam. E o exato. senhor separou bem, e foi feliz em falar sobre essa separação, tanto da identidade como honestidade, como a identidade da sua origem, dos seus princípios, dos seus valores. O senhor concorda ou como o senhor enxerga sobre essa deficiência de muitos que professam uma fé, mas não vivem esta fé, não se entrega, não estão né, dentro, de fato, não se entrega na pessoa de Cristo Jesus. E essa ausência, essa deficiência de relacionamento compromete o seu comportamento em outro ambiente. É isso mesmo. É. Para mim, essas pessoas são produtoras de imagens falsas de si mesmo. Elas produzem uma imagem falsa de si mesmo. Vou dar um exemplo. Tiro uma selfie, Sim. tiro uma foto, um retrato, uma fotografia, faço uma legenda, ou tenho na minha bio do Instagram, seja o que for, um perfil que quem lê diz: top, esse cara Uhum. aí é maravilhoso. Mas ele é o genitor, o produtor de uma imagem falsa de si mesmo. Ele é um mascarado. Mascarado. Máscara sempre será o retrato, a imagética da falsidade. Existe uma frase, fale aqui o nome do autor, mas eu acho muito interessante. Todo mundo tem uma máscara, mas Uhum. aquele que diz que não tem acaba de afivelar uma, Uhum. tá? O que ele está dizendo? Ele é um pouco extremista no que ele está falando? Até certo ponto sim, mas não deixa de ser uma verdade. Não é uma inverdade, é uma verdade. Uhum. Quem sou eu depois do culto? Quem sou eu depois da performance? Esse é o ponto principal, né? Quem sou eu depois do microfone? Quem sou eu depois do terno da gravata? É por essa razão que repetidamente falo, quando até prego, converso e tal. Muita gente fala, Ezequiel, tu é minha referência. Uhum. Mas tu me conheces no púlpito, tu me conheceu na igreja. Tenho medo dessa palavra e ao mesmo tempo, claro, eu fico feliz com carinho. Sim. Nossa, eu fico maravilhado. Mas a referência não é uma função, não é uma funcionalidade, não é uma Uma atividade. performance, né? A referência não é uma performance, a referência é um comportamento. Ok. Quem somos depois da performance? Uhum. Quem somos depois da indumentária que nós vestimos? O que é máscara? Máscara vem do termo árabe, um termo, né, do Oriente Médio, que é traduzida como ridicularidade ou ridículo. Uhum. Qual é a compreensão disso? É que eles entendem que é ridículo ser mascarado. Você vê isso até no próprio Cristo, né, no próprio Jesus, no período que ele passa aqui na Terra. Ele tinha uma convivência de comunhão, de Uhum. empatia muito alta para deficiente, cego, coxo, prostitutas, ladrões, roubadores, salteadores, mas com fariseus, que era um grupo seleto de estudiosos bíblicos, homens que conheciam a lei, tinham toda uma reverência por Moisés. Isso é muito bom, na época era maravilhoso. Uma religiosidade. Porém, amo esse versículo. E Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia. Meu Pesado, Deus. né? E Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, fecha aspas aí. Hipocrisia vem do termo grego atores, de dramaturgia. Ou a expressão teatros, né? Teatro vem desse mundo grego, romano, dessa época bíblica, né? Eh, onde se abre, aqui é a cortina, como se fosse aqui, né? Essa Uhum. cortina, abro, vai começar a performance, né? A cena, toda aquela coisa, e alguém gritava, vai começar o show dos hipócritas, Uhum. né? Que é a própria palavra em si é grega já, hipócritas, hipocrites. Ou seja, o show dos mascarados.
É o arquétipo do século XXI. É uma radiografia do século XXI. Olha, vamos lá, né? Tem aí um jovem, né? Um profeta. Ele é um ator nato. Ele finge que tá passando mal, que ele tá caindo, que vai ser arrebatado. E ele fala, manda a igreja dar glória a Deus. Pá! Aí fica divagando na mensagem. Ó, quem faz? É todo um trejeito, é toda uma gesticulação, uma máscara, máscara. Então, isso é uma crise. Uhum. Isso é uma distância. Ele está diametralmente longe Sim. do que é a verdade em Cristo Jesus. Pastor, rapidinho, nesse caso, será que a maior deficiência dessa máscara se encontra nos altares, nos púlpitos? Infelizmente, sim, né? Não deveria ter. O correto era nem haver essa máscara de púlpito, essa ideia. Nós, como ministros, pregadores, nós somos sabedores muito disso, né? Porque assim, o pregador, eu falo isso para os meus alunos quase todos os dias. Eles querem ser pregadores. Dou aula no Telegram, né, no Google Meet. Quem quiser, né, já fazer aqui o meu. Não? Verdade. Quem quiser já nos procura. Eu digo para eles: olha, o pregador tem que ser, pelo menos deveria Uhum. ser um indivíduo mais autêntico que existe. O mais autêntico possível. E na maioria das vezes nós não somos. Uhum. Não somos. Começa pelo próprio estilo de pregar, né? Acaba que a gente se vê em um espelho diante de alguém, de uma referência. Sim. A gente quer copiar, a gente quer falar o tom certinho, o jargão. Para trazer essa autenticidade, porque de fato eu sou, ela é um processo que demanda essa É auto-identificação uma pessoal. falsidade ideológica, espiritual, Uhum. emocional. Essa falsidade ideológica, moral, é uma crise de identidade. Eu não consigo ter a minha própria performance, eu não consigo ter a minha própria voz, eu não consigo ter meu próprio bordão, eu não Uhum. consigo ter a minha própria proposta de Sim. aplicação de mensagem. Eu preciso espelhar-me num pregador em alta, na internet, no mundo inteiro aí, porque funcionou para ele, pode funcionar para mim. Uhum. Não. Quantas vezes, olha que eu nem sou, falo isso, já tive posts no meu Instagram em legendas que eu não me considero um pregador de relevância, aquela coisa. Mas tem gente que tem alguma admiração, carinho por mim, eu fico feliz. Isso me dá muito temor e tremor. Deus sabe do que eu tô falando. E aí, muitas vezes, algumas pessoas ligavam para mim e diziam: rapaz, eu tô ouvindo um cara aqui, parece que eu tô te vendo pregando. Aí, quando não, o cara tá pregando uma mensagem aqui que eu ouvi tu pregar na vigília tal, o cara tá pregando aqui. Ao mesmo tempo que isso pode me produzir até uma alegria, pô, então o cara olhou e disse: isso aqui é bom. Porque se eu imito algo, eu reproduzo o original. O que é imitar? Imitar é reproduzir a fonte original. Perguntaram pro Carioca, aquele humorista, né, do Hispânico, agora que tem um podcast também. Perguntaram para ele o que definiria ele. Acredito que foi para ele. Foi para ele, o Carioca. Acho que foi Uhum. para ele. Acredito que tenha sido para ele. Faz muito tempo isso. E perguntaram o que definia ele como um artista e tal. Ele é imitar. Uhum. Imitar. Eu disse, mas por que imitar? Porque imitar, para mim, é a arte da reprodução do original. Se eu imito o Silvio Santos, eu aponto para o Silvio Santos. Se eu imito Bolsonaro, eu aponto para o Bolsonaro. Se eu imito Lula, eu aponto para o Lula. Uhum. Aí, na mesma hora, vem na minha mente, se eu imito a Cristo, eu aponto para Cristo. Ok. Se eu te imito, eu aponto para você. Então, quem te ouve, quem te conhece e vai me ouvir pregar, diz, rapaz, é o Márcio mudou o cabelo, mudou a performance, mudou o Sim, dia. sim. Porque eu aponto para o original. Então, é muito interessante o pregador ser autêntico, até mesmo na proposta ministerial dele, na abordagem, na comunicação, na oratória. Claro que quando você está no começo, quando você é incipiente e iniciante, você precisa ter um ponto de É, referência. É necessário. Mas no decorrer desse teu crescimento, procure ter a sua identidade. isso. A sua forma de pregar, a sua forma de falar, as suas frases, seus bordões, suas ideias, né? Sua inteligência.
todo mundo é capaz de alguma coisa. Ninguém é tão inútil assim, pelo amor de Deus. É. Então você não é um amorfo abúlico, que é uma expressão psicológica para indivíduos que não têm forma e nem utilidade. A maioria desses amorfos abúlicos eram homens do período bíblico, que na maioria das vezes não tinham poder de fala ou eram deficientes, tanto na fala, na visão, ou eram deficientes físicos. Eles eram marginalizados porque eles não tinham poder de convivência social, então eles eram à margem da sociedade. Trazendo isso para os dias de hoje, quando você não tem a sua própria voz, quando você não tem a sua própria visão de mundo, quando você não tem a sua própria perspectiva de quem você se torna um amorfo. Você não tem forma, você não tem formato. Uhum. Aí, para muita gente, tu é um inútil, tu só é um eco, um papagaio ambulante. Então, eu acredito que todo mundo precisa ter sua identidade. Um dos fatores pelos quais as pessoas elas evitam até mesmo a comunicação em público é justamente porque olha o pastor, olha o pregador e basicamente ele limita as suas ações porque ele entende que só é válido se for aquela performance. É. É válido se for daquele modelo. E acaba que se trava, não consegue identificar. Hoje, pastor Ezequiel, como é que a gente consegue desenvolver essa identidade pessoal? Como é que o senhor enxerga para que esse jovem, esse irmão, que tem potencial, tem uma chamada, tem pessoas como referência, mas precisa desenvolver a sua autenticidade? Qual seria o pontapé inicial disso? O ponto seria até mesmo psicológico, a nível científico. Uhum, Por exemplo, existe um padrão, eu acredito que seja essa a expressão, essa palavra, essa pronúncia de atiquifóbico. O que seria o indivíduo atiquifóbico, né? Aticofobia. uhum, São pessoas que têm medo de ser, medo de fazer, medo da tarefa, medo do desafio, medo da missão. Aí, esses indivíduos que têm medo, eles são indivíduos que têm limitações próprias. Então, se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho medo de fazer tal tarefa, se eu tenho medo de tal missão, logo eles expressam as seguintes frases, né? As seguintes expressões: uhum. eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, não dá para mim, deixa isso para alguém. Tem gente melhor, tem gente que é mais capaz, tem gente que é mais útil, tem gente que tem mais performance. Deixa eu aqui no meu cantinho, deixa eu aqui no meu banquinho, deixa eu aqui. Então, essa pessoa não tem identidade alguma. E se ela tem uma identidade compacta, Uhum, todo mundo é bom em alguma coisa. ok. Todo mundo é bom em alguma coisa. Preguei agora domingo passado, agora domingo que se passou, num culto temático, no domingo à noite, sobre inteligência emocional. A inteligência emocional pode fazer parte dessa gama de identidade, porque o que é a inteligência emocional, que tanto se fala hoje, né? Tá em alta aí, também em podcasts, Hum, coaches, e pregadores e psicólogos. Bacana isso. Não condeno, não. É um que eu também gosto. Inteligência emocional é a capacidade de você vencer adversidades intempéries da vida, da própria limitação, você manejar o severo, que é oriundo de uma das palavras da palavra perseverar. Severo, a vida é severa, uhum, concorda comigo? Que a vida é severa? A vida é severa. uhum. A vida vai doer até os primeiros 100 anos, já dizia aí um grande autor, e eu concordo plenamente com ele. Tô com 36, a vida tá doendo. Mas é, a gente percebe que as pessoas são atiquifóbicas. Elas têm medo de ser alguma coisa. Aí, quando elas querem se tornar a imitação de Sempre uma aspira a outra régua do outro. figura. Ela não imita Cristo, ela imita fulano e beltrano. Ela não produz o imitatio Christi, que é uma expressão latina para imitação de Cristo, que a igreja primitiva carregava muito. Eles não são mímicos. Uhum, Paulo, o apóstolo Paulo, né, um grande bandeirante do evangelho, ele tinha uma característica, uma identidade muito forte, mas ele conseguia expressar
Um dos versículos mais maravilhosos para mim. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que está dizendo? Eu obliterei a minha identidade e tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu ando, o que eu decido, o que eu escolho, o que eu boto a mão, onde eu coloco o pé, em Cristo. Pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. Há uma discussão entre ele e Pedro ali em Gálatas. Aí ele expressa sobre circuncisão, coração, e se era na carne ou não. Então ele chega no ápice e diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Eu obliterei a minha identidade, eu quebrei para viver uma identidade que não é oriunda de Paulo, mas quem olha para mim não vê apenas Paulo, não vê apenas Ezequiel, não vê apenas Márcio, vê Jesus. Sim, Um detalhe, rapidinho, para a gente continuar o papo. sim, não. Certo dia alguém chegou e se desviou da igreja, saiu da igreja. Aí eu perguntei por que tu saiu da igreja. Ah, porque fulano de tal estava falando mal de mim. Ah, porque o sistema é um lixo, o sistema Sempre é é outro, ruim, né? sempre é outro e tal. E, e eu saindo da igreja, a primeira coisa que falaram para mim foi olhar para Jesus. Cara, esse cara falou um negócio assim fantástico, que eu concordei. Mas como é que eu vou olhar para Jesus se eu não vejo Jesus em ti? Ah, Eu disse, repete esse negócio aí que eu concordo plenamente. Quando a expressão eu olhe para Jesus, meu irmão, Jesus personificado em mim, uhum. como eu trato as pessoas, como eu sou no trânsito. Tive agora dirigindo, ou quase um motoqueiro bate na porta lateral do meu carro, indo para uma agenda agora em Marituba. Aham. Freou muito em cima, minha esposa e meu filho estavam no carro, ficou assustada. E eu tava a menos de 30 km, freiei e ele veio queimando o pneu, freando. Se eu fosse outro, eu ia baixar o vidro, porque só não me chamou de santo, né? Sabe, como é o trânsito. Não. Eu poderia baixar o vidro né? E xingá-lo, e ofendê-lo, mas eu não fiz isso, mesmo porque minha família tá lá dentro e eu sou espelho para o meu filho. Ok. Tudo que o Benjamin tá aprendendo como ser humano, ele tá olhando para mim, para Gisele, né, minha esposa. Eu não fiz, porque eu tava indo pro culto, tava indo pregar. Uhum. Essa ideia de ver Cristo em mim é a mesma ideia da oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu Nome. nome. Mas peraí, a gente está orando para Deus ser santo? Na verdade, é um santo que ora, que está revelando a É, santidade de Deus, exato. né? Num bom dia, numa Uhum. gentileza, num trato com as pessoas, numa empatia, Ok. na simpatia, na bondade, na benignidade, na paciência, É no alguém olhando e trânsito. falando, olha, irmão é Mas a separado, pessoa santo, é diferente. exato. A pessoa tropeça na pedra. Uhum. Ela xinga o mundo. Não dá. Então, como é que. Não dá. Entendeu? Por Olha, exemplo, eu sou santo até até eu em tropeçar aqui numa pedra e ofender a mim promessa de mesmo. amor, mas não fala isso, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um temperamento sanguíneo, né? Sim, Também, sim. um temperamento que a gente chama de temperamento secundário. É, então, se eu fosse me valer do meu temperamento, eu seria uma pessoa muito ruim. Sim, sim. Por exemplo, eu te dou R$ 1.000 pra te brigar comigo. Mano, eu te dou 5 pra eu não brigar. Porque eu não gosto de briga. Até os meus amigos brincam, dizem que eu não tenho testemunho, né? Tu nunca matou ninguém, nunca deu uma facada em ninguém. Porque a maioria dos meus amigos já vieram aí, É, já. Não, mano, eu sempre fugi de briga, porque é o meu jeito. Mas apesar de ter um temperamento sanguíneo, sendo que sanguíneo não é apenas o cara camarada que tem a espada na bainha. Sanguíneo é alguém que fala muito, sim. é o inteligente, é o professor, é o orador, é o ator, tá? A maioria desse temperamento tá vinculado a essas pessoas. Mas é, é modelar o comportamento, modelar a integridade, e aí você grita para o mundo a sua identidade em Cristo. Sim, sim. Olhe para Jesus, olha para mim, olha para o meu jeito de viver, olha para minha prática de vida, para o meu praxis de vida, e aí tu vai ver Cristo em mim. É forte. O senhor falou sobre ser de meus imitadores. Eu sou apaixonado por esse texto bíblico, Eu também, eu que é gosto 1 desse texto. Coríntios, capítulo 9. O versículo 27 diz assim: Mas esmurro o meu corpo
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo Ser reprovado. a ser reprovado. Meu E Deus. assim, quando se fala sobre identidade, sobre um padrão, uma conduta, eu olho para esse texto e vejo o quanto o apóstolo Paulo ele mortificava a si mesmo para então Nossa, Cristo resplandecer na sua vida. E ele deixa bem claro: eu esmurro meu corpo. Essa carne, eu coloco ela na condição de escravo. Porque eu não quero de alguma maneira pregar para os outros e no final de tudo ser reprovado. exato. Então, é forte isso aí. Paulo, Paulo é fantástico, né, cara? Paulo, ele literalmente é a comprovação, né? Ele é o bandeirante do evangelho. Uhum, Ele levanta o cristianismo, né? Então, ele mais do que ninguém tinha, ele mesmo reconhece essa responsabilidade do reflexo que preciso carregar em Cristo. Então, eu esmurro meu corpo, eu me quebro, eu me despedaço para não ser Paulo. é. Porque eu sou miserável, eu sou ruim, eu sou o pior dos pecadores. Eu vi uma expressão, Eu acho fantástico não, isso. isso aí, eu vi uma Fantástico. expressão de, uma irmã colocou na caixinha de pergunta, uma influência digital, uma cristã, todo dia ela faz live, Instagram, não me recordo agora o nome dela, minha esposa acompanha sempre ela. E conversando com ela, comentou sobre isso. Alguém fez assim, uma pergunta na caixinha, né? Mas por que você faz live toda manhã, faz seu devocional toda manhã, você procura buscar Deus todo dia, você gera conteúdo cristão todo dia, você tem uma entrega diária com o Senhor? E ela respondeu assim: é porque eu sei quem eu sou. Pelo fato de saber quem eu sou, eu tenho que mortificar a minha vida em Cristo. Porque se Cristo não estiver em mim, eu não estiver em Cristo, o eu sou se revela. Então, ela está falando que o estado deplorável dela, a situação miserável, pecaminosa, vem à flora e aí acaba que compromete todos os seus valores, os seus princípios. Para tanto, ela tem que mortificar a sua vida em Cristo. Perfeito. Isso me faz lembrar de Sansão. Olha aí. Sansão, eu gosto de uma expressão hebraica, na verdade, rabínica, né? Sansão foi uma águia que beijou o chão. Sansão, ele é a figura da contradição ambulante. Ele não tem uma identidade fixa. Sim. Ele nasceu para ser nazireu. A ideia de nazireu é se afastar do senso comum. Então, que todo mundo faz, eu faço, disse Deus. Não faz. Bebe em vinho, tu não bebe. Se ele se mistura com outras mulheres, tu não se mistura. Se eles tocam em defuntos, você não toca em defunto. Se eles ah, têm outros níveis de comportamento, tu não tem. Tu é nazar, tu é nazireu. Ele faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Porque Sansão é o escravo do olhar. Uhum. Escravo do olhar, porque tudo que ele vê, ele absorve. Sabe qual é a primeira frase dele na Bíblia? Eu vi uma mulher. Sabe qual é a última? Senhor, dai-me forças para eu me vingar daqueles que arrancaram os meus olhos. Ele é um escravo do olhar. Por que me arrancaram os olhos? Porque foi o primeiro aspecto que tive da quebra da minha identidade. Eu não era para misturar-me com filisteias e me apaixonei. Até que ele encontra Dalila. Dalila, como eu falei, Shemot é a essência do nome. Então, Dalila, além da ideia de donzela, ela carrega mais 4 traduções. Desejo, pobreza, vazio e escuridão. Uhum. O nome dele é Sansão, pequeno sol, que se envolve com aquela que escurece. Então, como o hebraico é uma costura, então fica mais ou menos assim: um desejo que me empobrece, me esvazia e me escurece. Então, quem não sabe o que é, se serve de qualquer coisa. Uhum. Quem não sabe o que é, vai para qualquer caminho. Qualquer proposta vira um banquete. Degusta qualquer coisa. É a síndrome da ideia do avestruz, que é um animal onívoro e coloca para dentro do estômago qualquer coisa, além da ideia da cadeia alimentar dele natural. Mas se ele encontrar outros objetos, ele degusta, porque ele não tem uma fixação. Então, a identidade é mais ou menos isso. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo e sei para onde eu quero ir. É por essa razão que na cultura judaica, no período lá dos períodos bíblicos,
As mulheres não saíam de casa, né, na escuridão, no breu da noite. Então elas carregavam uma lâmpada, uma lamparina, uma luz, né, candeeiro, e colocavam na frente do rosto. Aí cantavam um cântico, né? Veja quem eu sou e veja para onde eu estou indo. Porque a mulher, naquele período, elas carregavam sim um conceito moral. Então, se elas saíssem à noite, por que tu tá saindo à noite, na escuridão? Fora o perigo do abuso Sim. e fora a, a decadência moral. Então elas saíam, e se tivesse necessidade de sair à noite, elas saíam com uma lâmpada ao rosto. Veja quem eu sou e veja para onde eu estou indo. Essa é a identidade. Sim. A identidade grita para Belém, grita para o Brasil. Veja quem eu sou e veja para onde eu estou indo. É a imagem da igreja. A igreja precisa carregar a identidade de gritar para o teu bairro, grita para a tua rua, grita para a tua comunidade quem tu és e para onde tu estás indo. E segundo uma tradição, diz que isso ficou tão gráfico na época que havia uma resposta, uma contra-resposta. Eu sei quem é e eu sei para onde vai. Será que teu vizinho sabe para onde tu vai? Será que a tua comunidade sabe quem você é? Isso é identidade. Identidade é olharem para nós e dizer: eu sei quem ele é, eu sei quem é o pai dele, a mãe dele, a igreja dele, o perfil dele, o comportamento dele. Ele compra e paga, ele é honesto, ele tem comportamento dos honestos. Eu amo essa expressão. Ele tem integridade, integridade vem de inteiro. Ele não é um fragmento ambulante, ele não é um fragmento moral, ele é inteiro. Uhum. Sejam inteiros, sejam íntegros. É sem cera, né? Sincera, né? O sincero, sem a mistura de outros condimentos, que é a ideia do vaso, né? Colocar uma cera e vinha o sol e revelava o paliativo do vaso, porque a luz revela, A luz já né? A ideia, tu falou, salvo engano, a ideia para o grego disso aí é Macários, Uhum. que era um metal, tipo esse relógio, então eu misturava com outros metais. Acredito que seja essa expressão. Faz muito tempo que eu li algo sobre isso. Então, é como se eu tivesse, olha, isso aqui é de prata, mas tinha nelas outros Uhum. minérios, né? Tinha cobre, por exemplo. Tô te enganando, eu tô mostrando para você uma coisa, mas não é. Sim, sim. E isso vem para a imagem cristã, Uhum. para os ministros de hoje, para pastores de hoje, que eu grito um produto para ti, eu grito um padrão para ti, e tem uma hora que fica insustentável, É. né? Então, eu acho muito interessante quando eu reconheço que eu não posso sustentar um perfil falso, o famoso fake news. Fake news, né? Eu sempre digo, não seja um simulacro moral, Não seja uma fake news. não seja uma fake news, Não né? seja uma fake Seja news. uma fake news. E quando a gente estava falando no bastidores sobre a questão do pregador, né? A nossa vida com Deus. E é interessante isso porque uma vez que a gente não consegue entregar uma identidade, viver essa identidade em sua autenticidade plena, aquilo que a gente transmite ser pode nos matar, porque a gente não consegue sustentar uma fake news, uma falsa imagem, uma máscara. E eu acho que isso é muito reflexo da ideia do ativismo, né? Do ativismo religioso, Sim, da movimentação que a gente consegue ir para o culto, mas o meu culto de domingo não consegue influenciar a minha semana. Eu consigo ir para o culto de doutrina na segunda, mas na terça-feira eu desligo o culto de segunda-feira, ativo o modo trabalhador, ativo o modo blogueiro, ativo o modo limpador de casa, ou seja, eu consigo viver uma vida, um perfil que se movimenta para o culto, mas não tem uma vida constante de relacionamento. O senhor acha que isso tem matado muitos ministérios, tem acabado com muitas igrejas, muitos trabalhos, por onde o senhor tem observado? sim. Principalmente a ideia do ativismo, né? Religioso. Você tem muita função na igreja, muita função ministerial, e você acaba ativando aí um modus operandi, um piloto automático. Você vai fazendo, mas não tem a verdade cristã no teu, no teu,
no teu coração, na tua alma, enfim. É só serviço, né? É só o serviço, é só um ativismo, é só uma atividade. Quem olha de fora pensa que você de fato é realmente uma pessoa relevante, Tanto é, pastor, abençoadora. que é um espanto, né? É. Aí, fulano caiu, fulano fracassou. Olha o escândalo agora recente da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Nossa, pastor, É. presidente, olha a envergadura. Mas espera aí, isso já estava sendo alimentado há algum tempo, né? Já estava sendo feito alguma temporada. E aí, como era só ativismo, só serviço, a queda gera um espanto, mas na verdade isso já estava normalizado, né? Pois é, então é um perigo, porque, em primeiro lugar, a ideia do culto, ela precisa respingar porque Deus é o Deus das segundas-feiras. Né? Uhum, Deus é o Deus das segundas-feiras. Então eu posso ter uma performance muito bonita, um culto muito bonito no domingo, a palavra me mexeu, me compergiu. Porém, eu não continuo a promessa que fez naquele culto, Senhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas na segunda-feira eu não consigo ser uma pessoa melhor. Eu não consigo carregar essa santidade comigo. Eu não consigo levar essa vigilância comigo e acabo produzindo o tão temido, a tão temida queda, a falha, o ato falho. O ato falho, ele é um conceito premeditado. Ele vem sendo construído. Porque o maior herói não é alguém que vence 1000 homens. O maior herói é alguém que vence a si mesmo. uhum. Voltando a Sansão. Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Uma queixada fresca de jumento. Faz um cântico para ele mesmo. Matei 1000. Eu sou o cara, eu sou o herói, eu sou brabo. Não. Mas a maior guerra de Sansão não era com 1000 filisteus. Com 1000 inimigos. A maior guerra de Sansão é com ele mesmo. Porque o maior herói é alguém que vence a si próprio, a si mesmo. Se tu acordar hoje e até o final desse dia, né, dessa quarta-feira, Uhum. é, e conseguir vencer anseios, desejos, tentações, tu é um herói. Você é um herói. Você é um verdadeiro herói da identidade, porque você não matou 1000 homens, mas você matou, esmurrou a si mesmo. O Márcio vencendo Márcio, Ezequiel vencendo Ezequiel. Porque o maior inimigo não tá lá fora, não é o irmão ao redor, é a tua carne. Uma das ideias da palavra carne, uma das variantes da palavra carne, uma das propostas para essa palavra, é inimigo de dentro. Hum. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque todo crente, tá? Isso aqui é para quem prega, para quem não prega, para quem que tem relevância de liderança em Belém, no estado do Pará ou não, você passará ou já passou por momentos onde você quis desvanecer o seu pé, quis desviar o caminho, mas esse ato falho não pode resumir quem você é de fato. Esse ato falho, essa capacidade de falhar, é oriunda do germe do pecado que já nasce com a gente. Mas aí entra o que Bíblia diz, o que nós entendemos como doutrina, o caráter de Cristo. O Uhum. caráter de Cristo sendo predominante em mim, eu venço a carne, eu venço as minhas tentações, venço os anseios, venço as minhas ânsias, meus instintos. Aí eu me consigo tornar um herói, me consigo tornar um herói da identidade, né? Se a gente pode usar essa expressão. Então, fulano cai, fulano caiu, fulano errou. Hoje foi ele, amanhã pode ser um de nós. Ok. Aí eu preciso manter-me dentro do parâmetro bíblico. Quem está de pé, Cuide, né? cuide, tome cuidado, seja prevenido, precavido, para que também você não caia sujeito às mesmas paixões, como diz a Bíblia. Então, sujeições às paixões, conceitos premeditados de pecado, mostram e estão dando um alerta. Você está andando com o tanque vazio.
Uhum. Quando o meu carro tá ali, aí, É, fo- tu sabe o teu, né? sei. Apitou, apareceu a luzinha no painel, eu ativo um sonzinho. Precisa, né, abastecer. A mesma coisa a vida cristã, cara. Eu não sei você, mas eu, quando dá o alerta lá, a sensação que eu tenho é que a qualquer momento o carro vai me deixar Exatamente. na mão. Olha, o meu pelo menos pode andar até 40 km, eu acho, 30 ainda. Parece que a reserva é 4, 5 litros ainda. A Mas a mensagem, sensação é essa, é, de dar pane seca. a mensagem que me passa é o seguinte: a qualquer momento vai dar ruim, É. a qualquer momento vai parar. E a recomendação mecânica é que você não ande, É, né, na reserva, porque pode sim. trazer problemas para o motor. A mesma coisa é a vida cristã. A sensação de pane é muito alta. Existe um livro com essa temática, Não Ande de Tanque Vazio. Uhum. É um perigo andar com tanque vazio da identidade seco. Então, quando eu tenho uma identidade em Cristo, quando eu tenho o- a fortaleza dessa identidade de Jesus em mim, eu venço e consigo manter ali até um certo ponto, por longa vida, Uhum. a fuga do erro, a fuga da falha, Sim. e aí conseguir ficar de pé por um bom tempo durante a jornada cristã, que não é fácil, É. mas se a Bíblia diz que é possível, é possível. Bem, meu amigo, hoje assim, qual é a mensagem que queima no seu coração e que o senhor pode deixar para nós, para o nosso público, para os jovens, principalmente, que a maioria das vezes é o nosso nicho de pregação, sobre essa questão de identidade? Qual é a mensagem que o senhor deixa para nós acerca disso? Não seja um palhaço. Não seja um palhaço. Eu, olhando a vida de Sansão, o texto diz assim: chamem Sansão para nos divertir. Hum, Isso me quebra muito. Chame Sansão para o meio do palácio para nos divertir. E o texto continua: e Sansão os divertia. De herói a palhaço. Quando você não tem uma identidade ilibada em Cristo, você não é um herói, você é um palhaço. hum, Você vira o bobo da corte, você vira a diversão do palácio. Então, a palavra que eu tenho para nós hoje, para mim, ok. Ezequiel, pregando a palavra dia 18 de abril, completando 17 anos, com muita vontade de viver mais de 17 anos fazendo isso, Uhum. mas com muito temor e tremor, e pedindo a Deus todos os dias: proteja-me É, de ser um palhaço. É como uma mensagem que eu prego: não seja um desastre, uhum. não seja um palhaço, não seja uma contradição ambulante. Essa é a palavra, a frase, né, que você estava falando. Uhum. Não seja uma contradição ambulante. Uhum. Não seja uma fala aqui e outra fala acolá. Não seja um padrão aqui e um outro padrão lá fora. Uhum. Porque o padrão lá de fora grita para ti um nível de vida e o padrão da igreja, quatro paredes, grita um outro padrão. Então, quando você não vive esse equilíbrio da identidade, você vira um desastre, você vira um palhaço. Então, a palavra que eu tenho é: não seja um palhaço, Amém. não seja uma contradição ambulante. Amém, meu amigo. Hoje, como é que a gente faz para achar o senhor nas redes sociais, seu contato? O senhor é professor da aula. Como é que alguém se interessar em ter a sua mentoria? Como é que a gente tem acesso a esse Perfeito. trabalho? Bom, eu tenho um número específico apenas para agendamento e para aulas, Uhum. que é o 81395253, que até o momento é o único número que eu estou usando agora. Algumas pessoas perguntam se eu tenho assessoria. Não tenho. É. Assessoria eu mesmo atendo, né? Até o momento não tenho. Para aulas também é nesse número. Então, aulas funcionam de segunda a sexta, né? Eu deixo a critério do aluno o horário. E agendamento de pregações também são nesse número. Aulas funcionam no Google Meet, videoaula, ou no Telegram, com conteúdos diversos, escritos, videoaula, áudio explicativo, PDF, indicação de livro, mentoria. É muito bom. Sim, Um sim. valor assim, como diz o pessoal, né? No Não precinho, precisa. né? No precinho para ajudar
o pastor, né, comprar o leite do Sim, menino e a fralda da amém. cobra, meu amigo, Nem né? falha até, né? Mas estamos aí, rede social, Instagram, Ezequiel Cardoso, tá? Underline, Ezequiel Cardoso underline. A gente está ali produzindo de vez em quando alguma coisa, quando eu estou com coragem de produzir, né, eu fico ali um tempo, depois a gente vem com alguma reflexão, algum vídeo, mas estamos ali servindo a Deus também na rede social, Facebook, né? Tudo que é do Instagram, a gente pega lá no Facebook, e a rede mais social que eu tenho usado mais mesmo também é o Instagram e o TikTok, também tem as reflexões lá de vídeos, pode procurar lá também Ezequiel Cardoso, seja edificado, e o canal no YouTube, tá? Poxa, interessante. Que eu acho que no final do mês estou postando uma Uma ministração nova, ministração né, nova. que estivemos pregando num evento, foi gravado e eu vou colocar lá pro povo ser edificado. Amém, amém. Eu te vou colocar na descrição o seu contato, você autoriza? Maravilha, Pronto, botar na descrição o perfeito. contato lá do pastor, rede social, você vai lá, curta, comente e compartilhe, se envolva na rede social do nosso pastor. Nós queremos agradecer. Amém. Agradecer ao Tamo Senhor, junto. sua presença, o tempo de qualidade, esse tempo de Amém. mesa, e que esse tema, né, venha abençoar, né, centenas Amém. de pessoas que nos acompanham aqui. Eu quero aqui também pedir para você que nos assiste, chegou até aqui nesse vídeo, venha comentar, curtir, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Assim você vai estar ajudando que a gente possa produzir conteúdos e um bate-papo cada vez mais com o pastor Ezequiel e tantos outros homens de Deus que temos no nosso estado do Pará. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.